Muito obrigado pela audiência. Estamos começando aqui mais um programa semanal aqui no Afrobras. A gente está gravando dos estúdios da Universidade Zumbi dos Palmares. Meu nome é Fernando Lavieri. Eu vou fazer minha descrição aqui para pessoas que têm problema de visão ou que não enxergam. Eu sou um homem negro, estou usando uma camisa preta de gola marrom e uso barba. Hoje a gente tem a especialíssima presença do ouvidor das polícias de São Paulo, Cláudio Aparecido. Ele veio nos prestigiar aqui no nosso programa. Estamos também com a presença do professor Marcos, que todo mundo já conhece, ele é especialista em direitos humanos e professor da universidade também. Ouvidor, muito obrigado pela presença. É um prazer. Para mim também é uma satisfação estar aqui, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui discutindo com toda a rede da Afrobras, com toda a rede da Faculdade Zumbi dos Palmares, e para a gente é uma satisfação poder discutir um pouquinho de segurança pública com vocês. Professor, tudo bem? Boa tarde. Graças a Deus. Boa tarde, boa noite e bom dia. A gente gostaria de agradecer a presença do nosso ouvidor, como professor de Direitos Humanos, mas principalmente como cidadão. Eu fico muito feliz de estar numa mesa com cidadãos negros que representam de verdade uma revalorização da figura do negro na sociedade brasileira, que tem um estofo intelectual, falo principalmente pelo Fernando, nosso jornalista que dirige esse Afronews Debate, que vem muito preparado para conduzir esse debate, e também do professor Cláudio, que além de conhecer segurança pública, conhece sobretudo a periferia e a educação na periferia. Acredito que esse debate vai ser muito significativo, um marco realmente para a gente, homens negros, tratando as questões da segurança pública, onde muitas vezes nós não vemos esse espaço sendo preenchido por nós, e sim, muitas vezes, só direcionados para a branquitude, não com radicalismo nem nada, mas por uma questão que parece que os mais interessados que somos nós, que muitas vezes tomamos um enquadro da polícia, é que somos menos ouvidos. Então, parabéns e muito obrigado por eu poder participar desse debate. Fernando. Bom, como o professor já deu a deixa, eu queria saber do ouvidor, primeiro, como aconteceu isso? Conta um pouquinho para a gente, para nossa audiência, de onde o senhor vem, como começou a sua militância e por que se tornou ouvidor das polícias. A minha história é uma história muito parecida com a história de pessoas que têm mais ou menos a minha idade, um pouco mais, um pouco menos. Eu sou um homem negro, morador da periferia de São Paulo, né? Morador de uma favela, moro na favela Monte Azul, na zona sul de São Paulo. Sou o quinto de 7 filhos, de uma mãe solteira, mulher negra semi-analfabeta. E a gente teve uma história como eu disse, de todos nós, assim. Muita dificuldade, literalmente vender o almoço para comprar a janta, muita luta, né? E ter que catar na feira, ter que carregar sacola em feira, cuidar de carro, engraxei sapato, morei na rua, vivi nas ruas. Então, acabei indo estudar tarde, estudei no primeiro momento até o terceiro ano do ensino fundamental. Depois que eu fui engraxar sapato, que eu fiz 18 anos, que eu fui fazer, efetivamente fui concluir os estudos, né, no nível básico. Então fiz educação de jovens e adultos, né, tanto na fase fundamental quanto na fase do ensino médio, e acabei me tornando a primeira pessoa da minha família com formação superior. E a minha família é grande, minha família deve ter umas 200 pessoas, assim. Eu tenho 30 sobrinhos, eu tenho 25 sobrinhos netos. Então a família não é pequena, não. E nesse período, né, nessa construção, eu tive, a partir da graxa, contato com o movimento negro. Quando eu fui ter contato com o movimento negro, foi com o movimento negro unificado, numa campanha Mano Não Morra Não Mate, que era uma campanha que tinha reuniões periódicas todas as quintas-feiras dos sindicatos radialistas. Lá também eu me conectei com o movimento hip hop, porque o Mano Brown,
o Ed Rock e o KLJ frequentavam as reuniões. Eles frequentavam do Racionais, né? Isso, tô falando ali de década de 90, por aí. Eles frequentavam essas reuniões e aí ali eu comecei a beber da fonte do movimento negro e do movimento hip hop. A partir dali eu comecei de fato a construir uma identidade negra, né? Um letramento racial e que me levou para a militância política, de fato. E lógico, a campanha era Mano Não Morra Não Mate. Em 78, o Movimento Negro Unificado se reorganizou a partir das escadarias do Teatro Municipal, também com a demanda da vida. Pois não. Ainda hoje, o movimento negro traz nas suas reivindicações como principal pauta a demanda da vida, né? A garantia da vida, a denúncia de uma violação, de uma violência que atinge preferencialmente a população negra. Mas, desculpa, nessa época, por que tinha esse lema, a campanha? Porque havia, inicialmente, quando eu comecei a participar das reuniões da campanha, a campanha chamada Mano Não Mate Não Morra. Depois, numa reflexão interna ali, as pessoas chegaram à conclusão que os manos, que seriam nós, né, as pessoas negras que moram na periferia, eles primeiro morriam e depois matavam. Quando os manos matavam, era em reação às mortes dos manos. Então, virou uma campanha Mano, Não Morra, Não Mate. Mas a demanda era a vida, era a garantia da vida. Mano, não morra, não mate. Né? Então, ao mesmo tempo que chamava a atenção das pessoas para que elas pudessem se organizar para não morrer, também chamava a atenção para as pessoas não matarem. Porque já que a gente não deseja morrer, por que a gente vai desejar matar, né? Pois não. Então, a campanha tinha um pouco esse cunho, assim. E a partir daí, dessas reuniões do MNU, eu enveredei na militância política e jamais abandonei a militância política. Desde então, eu estou fazendo militância política no movimento negro, no movimento hip hop e fazendo as interações com outros movimentos, né? Na época eu era jovem, então participei muito da Juventude Negra, ajudei a organizar o Encontro Nacional de Juventude Negra, que foi disparado em 2006 e foi ser realizado em 2007. O Nacional aconteceu em mais de 500 cidades do Brasil, em 20 estados, e o Nacional aconteceu em 2007 na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. Atuei com o rapper Dexter, dos 13 anos que ele ficou preso, 10 anos eu atuei cuidando dos interesses dele na rua. Atuo com o rapper Gog, que é um rapper de Brasília. Não. Com o Dexter, eu cuidava dos interesses dele, fazia correria para ele. Ia atrás de, por exemplo, o símbolo, aquela marca do Oitavo Anjo, do Anjo Beiçudo, eu que levei para ele aprovar. Ele me demandou, eu levei lá em São Vicente, ele aprovou e a gente começou a produzir os bonés e as camisetas. Porque precisava ter alguma coisa para girar uma grana. Certa ocasião, a mãe do Dexter estava sem nada em casa. O Dexter, na época, ele tinha acesso ao telefone. Liga, Claudinho, pelo amor de Deus, minha mãe não tem nada em casa. Aí eu saio lá da Zona Sul, 10 da noite, para ir lá em São Bernardo do Campo, no Calux, levar na época era uma cesta básica, R$50, para ela poder fazer um mercadinho. E aí, quando eu chego, ela abre o armário e mostra que só tinha 2 dedos de açúcar em um pote. Os outros estavam todos vazios. Então, todo tipo de correria que você possa imaginar, eu fiz pro Dexter na rua. Chegamos a tentar pedir indulto para ele, junto ao presidente Lula. Eu que corri atrás de... O Dexter, ele teve um problema na carreira dele, que foi o problema de descontinuidade de defesa. Isso fez com que ele perdesse muitos prazos nas defesas dele, que colaborou muito para ele ficar esse tempo todo preso. Então, quando eu assumi essa tarefa de colaborar com ele, uma das coisas que eu fiz muito foi ir atrás de advogados. Cheguei a falar com o Dr. Sérgio Salomão Checaira, falei com alguns outros advogados, e foi eu quem consegui colocar o Dr. Ed Silva Júnior na defesa do Dexter. E o Dr. Ed Silva Júnior foi a pessoa que conseguiu construir uma comutação de penas para o Dexter, que rendeu aí uma redução de pena para o Dexter de 23 anos. Ele tinha uma condenação de algo em torno de 50 e tantos anos.
O doutor Ed conseguiu derrubar 23 anos por conta dessa defesa descontinuada. Ele ia perdendo prazo, o doutor Ed conseguiu fazer isso no tribunal. A reunião com o doutor Ed, nós montamos uma estratégia. O doutor Ed marcou uma reunião no CERT, aí era uma reunião almoço. Aí eu peguei e falei assim, vamos lá convencer o homem lá. E a gente não tinha dinheiro para pagar, né? Era no Vasco, né? Na amizade. Dativo, né? Advogado dativo. Sim. Aí eu peguei e falei, Dex, a gente vai ter que criar alguma forma aí, alguma estratégia para impactar o Dr. Ed, né? Embora ele seja um cara comprometido, um cara negro, né? Que tem essa postura, né? De homem negro, etc, etc. A gente precisa criar uma estratégia. Aí o Dex falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro Brau e pro Ed Rock ir nesse almoço com você. Aí eu falei, beleza. Quando eu chego lá, eu chego com o Brau e o Ed Rock. Meu Deus. Aí ganhamos o negão. Com 2 cartões de visita desse. Demos uma carteirada Com esses 2 bem dada no cartões de negão. visita. Então a minha história é essa, uma história de atuação no território. Eu nunca me desconectei do meu território, do local onde eu vivo, da periferia, né? Uma relação muito próxima com movimentos periféricos. Tem uma relação muito boa com o pessoal do Islã Resistência, do Islã da Guilhermina, uma relação muito boa com o pessoal da Cooperifa, com o pessoal da Solano Trindade, lá na Zona Sul, uma relação com uma galera de periferia, com o meu bairro, né? Eu vivo num bairro, eu sou privilegiado, que eu vivo num bairro que antes da gente discutir cultura na periferia, a gente já fazia cultura nesse bairro, já tinha um centro cultural, nós temos uma mostra de teatro lá que está no seu 27º ano, eu fui do grupo de teatro lá, eu fiz teatro nesse lugar, então a gente tem envolvimento com essas pautas desde muito cedo, né? Então a minha história é um pouco essa, a história de quem estudou, parou de estudar, depois voltou, viveu na rua, engraxou sapato, muito parecido com a história de todo mundo, que teve dificuldade, teve que catar na feira, catar embaixo da banca, pegar o tomatinho ali que tá com uma partezinha queimada, cortar e aproveitar a parte que estava boa. É essa a vida. E deixa eu aproveitar. O que mudou desse período que iniciou essa militância para agora, na periferia? São Paulo em geral e onde você... A periferia evoluiu muito, né? Vou te dar um exemplo aqui que você vivencia. A gente não tinha universidade. A gente não tinha acesso à universidade. Na minha época, a gente decidia se a gente ia comprar uma casa ou fazer a universidade. Então você tinha ali um recursinho, você decidia se você ia usar esse recurso para você comprar uma casa, então você ia pagar as parcelas da sua casa, ou você ia ingressar na universidade, em vez de pagar, você ia continuar morando na casa da tua mãe, morando de favor com alguém, e ao invés de pagar a parcela da casa, você vai pagar a parcela da universidade para se formar. Isso a gente se via nessa situação. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. A periferia tem outra perspectiva hoje. Toda essa vida, toda essa pujança que tem na periferia hoje, não existia naquela época. Né? Hoje a periferia tem movimento de cultura periférica, não só de cultura, mas tem de agroecologia, tem movimento de reciclagem, movimento de meio ambiente a partir da periferia, movimento em defesa da água. Então a periferia tem uma outra perspectiva hoje, né? Então, naquele momento, a gente, por exemplo, as mulheres lutavam por iluminação. Sim. Porque era perigoso, tinha muito crime sexual, estupros e tal. Então a luta das mulheres era para que as ruas fossem iluminadas, para que elas pudessem, sendo arrimo de família, ir para o trabalho e voltar, sair de madrugada de casa para ir para o trabalho e voltar à noite para casa com mais segurança. Essa era a demanda das mulheres, por exemplo, uma das principais demandas das mulheres, né? Tinha os movimentos se organizavam, as entidades, como lá no Jardim Ângela, Padre Jaime organizava as mulheres com velas nas ruas escuras para protestar contra a falta de iluminação pública. Aconteceu isso no Jardim Ângela, aconteceu isso no Heliópolis, um monte de lugar na periferia de São Paulo. Então, muita coisa mudou. Hoje a periferia
tá dando um salto de qualidade nas suas demandas, né? E esse aumento de consciência crítica, o senhor considera que vem a partir de onde? Da igreja, de partido político, do próprio governo? Eu acho que é um conjunto. Eu acho que a igreja contribuiu. Naquele momento eram muito fortes, né? As comunidades eclesiais de base eram muito fortes e discutia política nua e crua ali, né? Tinha essa questão das comunidades eclesiais de base. Com o tempo isso foi evoluindo, as comunidades eclesiais de base deixaram de existir, deram lugar para as igrejas neopentecostais, para as igrejas evangélicas, né? E aí outros movimentos foram surgindo aí nesse entorno, né? Como são, por exemplo, os movimentos de resistência cultural periférica. Então, o próprio movimento negro era um movimento que era muito centralizado. Era muito do centro, né? A gente só ouvia falar de movimento negro no centro. Hoje a gente já tem movimento negro organizado na periferia. E o hip hop colabora muito para isso. Como? Né? Colabora dando voz para tudo e todas essas demandas que haviam lutas naquele período que eram feitas para que fossem atendidas. O hip hop vira a voz dessas pessoas. Criminalizado, associado ao crime, etc, etc, etc. Mas é ele que dá voz para essa periferia que até aquele momento não tinha voz. Então, num curto espaço de tempo, você começa a ouvir músicas de rap nas rádios, né? Nas grandes rádios, nas pequenas, depois nas rádios piratas, que tinham muitas rádios piratas. Sim, sim. Né? Existia isso, né? Nas rádios piratas. A trilha sonora da favela era o rap. Tinha o pagode também, mas o rap era muito forte também, muito forte. E tinha essa coisa, né? Quem queria entretenimento ia pro pagode. Quem queria beber política ia pro rap, pro hip hop. Então, era muito isso, assim. Era um negócio fantástico, assim. Foi uma transformação que aconteceu mesmo nas periferias de São Paulo a partir dessa movimentação política que em boa parte o hip hop ensinou várias pessoas a se autoafirmarem pretos, não eram nem negros, né? Quando a gente tinha dificuldade de aferir através do IBGE a questão negra, né? O hip hop dizia para as pessoas: nós somos pretos. E ser preto naquele momento era um posicionamento mais radical do que o próprio posicionamento do movimento negro, que se auto-intitulava negros, né? Então, isso foi colaborando para ir criando esses caminhos que hoje a gente percebe aí que existem na periferia para você fazer cursinho para vestibular, para você se envolver com algum coletivo, com alguma entidade. As políticas de ação afirmativa As também. políticas Né? de ação afirmativa tem. Sem querer interromper a linha de raciocínio do Fernando, que sempre faz umas perguntas pertinentes, eu queria juntar uma coisa. O comentário é que eu fui me descobrindo como um homem negro justamente com Racionais. Óbvio que a gente já ouvia outras coisas, mas Racionais foi muito importante nesse meu letramento racial. E também parece uma coisa interessante, não só um letramento racial, um letramento como ser humano. Porque nas letras dos Racionais, muitas letras vão tratar, como Machado de Assis, como Shakespeare, de questões que extrapolam a questão da cor, mas abordam também as questões do ser humano, e questões do ser humano são universais. Né? Mas eu queria perguntar para o nosso ouvidor, com a licença do Fernando, uma coisa muito simples. O senhor falou de voz. O senhor passou por toda essa experiência, trabalhou com alguém no sistema prisional, hoje só está numa posição igualzinho desculpa a comparação, mas em Eclesiastes tem uma figura assim, que o sábio diz que ele é igual uma lagartixa andando no palácio dos reis. E eu não estou chamando o senhor de lagartixa, mas eu estou lhe colocando nessa situação. O senhor não se sente dentro do Palácio dos Reis e dentro da cúpula da polícia, da polícia civil, da polícia científica, da polícia militar, das principais forças de segurança pública, das principais forças do governo? O senhor não se sente como voz, além de ouvir? O senhor também não se sente como voz
da periferia, na hora que o senhor está ouvindo não só denúncias, mas as posições da população, como o senhor ouviu na Operação Escudo, para citar um único caso, o senhor ouviu a voz da população, e também o senhor não se sente como voz do próprio policial, porque o senhor também ouve a versão do policial antes do senhor apresentar alguma coisa pronta. O senhor não se sente como voz também? Peraí, antes de responder essa pergunta, não perca de vista, mas explique pra gente o que é um ouvidor público, um ouvidor das polícias. O que faz? Porque assim, muita gente não sabe qual é a sua atividade, né? Então, o ouvidor da polícia, primeiro a ouvidoria, né? A ouvidoria é um órgão que foi criado pelo Mário Covas em 1995 através de um decreto que respondia às demandas do movimento social de direitos humanos no sentido de que houvesse um lugar dentro da estrutura da segurança pública que pudesse ouvir as pessoas em relação a eventuais irregularidades ou arbitrariedades que fossem cometidas no âmbito da segurança pública. Por que eu falo no âmbito da segurança pública e não falo das arbitrariedades cometidas pela polícia? As pessoas esperam muito que eu fale nas arbitrariedades cometidas pela polícia. Porque a ouvidoria, ela precisa ouvir os dois lados. E muitas vezes, o próprio policial ele está sendo submetido a situações e condições de trabalho que não permitem que ele faça adequadamente o trabalho dele. Com isso eu estou dizendo o quê? Que a ouvidoria tem o papel de ouvir os reclamos da população, mas também tem o papel de ouvir os reclamos dos policiais. Para além disso, a ouvidoria também tem a linda função de poder colaborar proativamente para tentar incidir nas questões de segurança pública do nosso Estado. Então a ouvidoria pode produzir pesquisa, a ouvidoria pode elaborar documentos que discutam com o governador, que sugiram ao governador, ao secretário de Segurança Pública, caminhos de aperfeiçoamento da política de segurança pública como um todo. Pode também incidir nos diálogos, através de diálogo com o comandante-geral da polícia, com o superintendente da polícia científica, com o delegado-geral de polícia, etc, etc. Então a ouvidoria tem um amplo papel, né? Mas a ouvidoria tem que ouvir os dois lados. Então, a ouvidoria é um órgão de equilíbrio, é um órgão de acesso à justiça. Ela serve para colaborar para que as pessoas tenham acesso à justiça. Então, essa é a ouvidoria. E o ouvidor nada mais é que a pessoa pela qual essas demandas vão passar e vão ser, evidentemente, encaminhadas para que elas tenham consequências. Então, o ouvidor tem esse papel. E é bom que o ouvidor tenha dois ouvidos, porque ele pode se colocar nessa condição de meio de caminho, né, entre um lado e outro, e ouvir os dois lados e poder contribuir para isso. É isso que a gente tem tentado fazer. E aí, respondendo a pergunta do professor, quando eu fui convidado a ser ouvidor, imagino vocês que uma pessoa, um homem negro, morador de favela de periferia de São Paulo, com essa história que eu tenho, etc, etc, em algum momento da vida deva ter tido algum conflito com a polícia. Eu não tive algum, eu tive muitos conflitos com a polícia, mesmo sem nunca ter tido uma atuação enquanto pessoa em contraponto com a lei. Eu nunca fui do crime, nunca atuei com crime. Mas eu já sofri abordagem ilegal, abordagem abusiva, já cheguei a ser preso sem dever, já passei por várias situações com a polícia, já fui agredido, já passei por várias situações com a polícia. E quando eu fui instigado, né, a colocar o meu nome para disputar a lista tríplice, porque o ouvidor é escolhido dentro de uma lista tríplice pelo governador, eu pensei bastante nisso, né? Falei, fiquei pensando, refleti muito sobre isso e até cheguei a achar que eu era o cara menos indicado para estar nesse lugar. Mas eu cheguei à conclusão de que eu deveria sim estar nesse lugar, exatamente por conta dessa experiência de vida, mas que, estando nesse lugar, eu não poderia trazer
esses sentimentos para dentro dessa atividade. Então, eu tive que me desvestir, fazer um exercício de me desvestir dos problemas que eu já tinha tido com a polícia para poder fazer o melhor trabalho. E eu sinto, sim, que eu sou voz dessas pessoas nos ambientes onde eu estou. E eu não me limito ao ambiente da segurança pública. Porque na posição que eu estou, eu acabo circulando em outros ambientes também, né? Como educacional. Outro dia eu estive aqui também numa atividade com o Carrefour. Eu tenho ido muito a Brasília, né? Estive com o ministro do Trabalho, com o ministro de Relações Institucionais, Ministério da Justiça, Ministério da Educação, estive com o ministro da Fazenda. Eu tenho feito um trabalho de interação muito forte com a Assembleia Legislativa, então eu tenho sempre me encontrado com deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, de esquerda a direita. Então a gente tem discutido essa possibilidade de trânsito e etc. sempre me coloca nesse papel de refletir sobre de onde eu vim e o que eu estou fazendo onde eu estou e como eu devo me comportar estando onde eu estou, né? E uma das coisas que eu sempre trouxe comigo, que eu busco carregar comigo, é essa coisa de você sempre lembrar em que chão você pisou, da onde você vem. Porque eu até brinquei hoje com uns amigos que eu tive em Brasília outro dia, e aí eu fiz 4 ligações para 4 amigos meus que estão em Brasília, trabalhando em Brasília. E nenhum deles atendeu. Aí eu parei para pensar, eu falei, se eu tivesse em apuros em Brasília, eu não tinha um amigo para recorrer, que nenhum atendeu. Eu não quero que isso aconteça com os meus amigos em relação a mim. Então, uma coisa que eu trago comigo é ter sempre humildade, atender as pessoas, tentar resolver os problemas, se não tentar resolver, ofertar possibilidade de caminhos. Se não tiverem os caminhos e não tiver resolutividade, dizer para as pessoas que não tem solução, que da nossa parte não tem o que fazer, né? Então, eu tenho carregado isso como princípio. Humildade e possibilidade de acesso. As pessoas não podem achar que é muito difícil falar com o Claudinho. Né? Mesmo que seja para temas que nada tem a ver com as questões que eu desenvolvo. Porque as pessoas têm minha referência, né? Por favor, repete a pergunta, porque são tantos temas. E de verdade, eu acho que o professor já começou respondendo, mas agora eu vou dar um chute nas partes baixas, me desculpa, né? Mas é assim, o senhor é tido como na sua posição, como ouvidor moderado. Por um lado, às vezes o senhor que vem de toda essa carga do movimento negro, de toda a carga, não estou dizendo que o movimento negro é radical, mas sempre nós temos e diz que revolução não se faz com moderados. Mas, exemplo, às vezes o senhor se considera moderado, o senhor se considera incisivo. Como é que o senhor se vê na sua atuação como ouvidor? E qual a grande diferença da sua gestão até agora para a população e para o policial? Só se considera moderado, só se considera incisivo? Como é que o senhor se considera nesse espectro, trazendo toda essa bagagem que o senhor traz, encontrando todo esse aparato do Estado que o senhor traz? Como é que está o seu lugar e qual é o benefício que a população já está tendo e o policial que o senhor também ouve até agora no seu papel de ouvidor? Eu não me considero moderado. Inclusive... Por quê? Eu não me considero moderado porque eu tenho um objetivo, uma postura que eu adoto. E o meu objetivo é colaborar, que eu não vou conseguir fazer isso, mas talvez eu consiga plantar a semente que logo adiante possa florir e dar bons frutos, no sentido da gente, de fato, aproximar a política de segurança pública da população e a população da política de segurança pública
e colocar a população para legitimar a política de segurança pública, ao mesmo tempo que, em legitimando a política de segurança pública, a gente vai valorizar os profissionais da segurança pública. Porque eu não acho que governador algum vai valorizar uma política que é tão mal avaliada pela população. Eu acho que a população é a base do que deve ser a valorização que a gente precisa que os profissionais de segurança pública tenham. Só que para esses profissionais terem essa legitimação com consequente valorização, eles precisam ter uma proximidade com a população que hoje não existe. Então, diante disso, o meu movimento é um movimento de não fechar portas, é de estabelecer pontes. Então, eu sou radicalmente contra, por exemplo, a morte. Radicalmente contra. Mas eu sou radicalmente contra a morte de todas as pessoas. Eu não vou apenas defender a morte da sociedade civil. Eu vou defender também a morte da sociedade civil. E o que a gente quer é uma segurança pública que não mate as pessoas. Né? Agora, a segurança pública não pode matar as pessoas em hipótese alguma, nem as pessoas civis da sociedade, nem os policiais. E eu considero hoje que os policiais civis, militares, científicos são tão vítimas da política de segurança pública quanto a sociedade. Quando você tem uma atividade tão extenuante como ser policial, né? Policial militar, civil, científico, as três atividades são extenuantes. Você tem uma atividade que lidam com questões muito delicadas. Quando você tem uma atividade tão extenuante e você não percebe na estrutura do sistema de segurança pública do maior estado do Brasil, por exemplo, uma política muito bem estruturada de prevenção e acompanhamento da saúde mental desses policiais, você percebe que, de fato, eles são tão vítimas quanto a sociedade. E essa política de adoecimento mental, que não é acompanhada e nem tratada, ela tem consequências objetivas na entrega da política de segurança pública lá no território, lá no Monte Azul, lá no Capão Redondo, lá em Itaquera, em qualquer lugar do estado, entendeu? Então, a gente vai percebendo. Aí você vai analisando outras questões no entorno disso, no entorno da vida do policial. Você vai analisar que não existe uma política de proteção social para o policial, nem para os seus familiares. Você vai analisar que não existe uma política de valorização salarial para esses policiais. Nós temos uma das polícias que pagam um dos piores salários do Brasil, estando no estado que mais contribui para o PIB brasileiro. Quando você vai analisar outras nuances, você percebe que esses policiais são tão vítimas quanto a sociedade desse sistema de segurança pública que ainda não aprendeu a lidar com ele. Que não aprendeu a lidar com eles. Então, eu não sou moderado. É que eu quero construir pontes. E eu tô nessa trilha. Eu tô nessa trilha de construir pontes. Eu sou radicalmente contra a morte. E eu vou atuar com muita dureza, como a gente está atuando na Operação Escudo, quando a gente perceber que está havendo arbítrio, está havendo ilegalidade, está havendo... as coisas não estão no caminho. Porque a segurança pública... A gente vai chegar lá. Deixa eu só voltar um pouquinho nessa resposta que o senhor deu, que é o seguinte. Pelo que eu entendi, o senhor falou que há uma cultura na segurança pública de desorganização, de problemas, de gargalos. De desvalorização do profissional. Desvalorização do profissional. E aí, se a gente for pensar em desvalorização, a gente vai pensar em uma série de questões. A gente ficaria aqui 2 horas, 3, 4, 5 horas discutindo. Tá, mas a pergunta é a seguinte: isso é uma tarefa de resolução de governo, né? Entrou o governador novo, ele vai resolver isso. Como se resolve? Isso é uma tarefa de resolutividade de governos, não só de governo. Porque do ponto de vista do que o povo reclama da polícia, se você está em São Paulo ou se você está no Acre,
é a mesma reclamação. É a abordagem que é truculenta, é a abordagem que é agressiva, é o policial que atirou em quem não deveria ter atirado, e etc, etc, etc. Eu acho que cabe, lógico, a gente não pode tirar as responsabilizações que a gente precisa atribuir, mas caberia à centralidade de governo, ao governo federal, por exemplo, puxar um debate sobre saúde mental, por exemplo, sobre abordagem policial. A contribuição, por exemplo, que as câmeras operacionais portáteis podem dar para a gente discutir racismo na abordagem policial é uma contribuição fora do comum. As câmeras operacionais portáteis, elas são importantes para garantir segurança para o policial fazer a sua atuação, segurança jurídica. Elas são importantes para garantir que o policial que tem uma pré-determinação para atirar antes de abordar ou para atirar em quem não deveria atirar seja seguro, não faça, não passe para esse ato do atirar. Elas são importantes, como as próprias pesquisas têm mostrado, para demonstrar o quanto existem de casos de violência doméstica. Aumentou 104% as notificações de violência doméstica, mas elas são fundamentais para debater o início do problema que a população tem com a polícia, que é a abordagem. É a abordagem. Se a gente pegar essas imagens e começar, por exemplo, pega essas imagens, pega os patrulheiros, os relatórios de abordagem deles e vamos levantar a imagem de abordagem. Vamos ver se eles estão abordando mais preto do que branco. Vamos ver se a abordagem é uma abordagem qualificada ou se não é qualificada. Nós entrevistamos há um mês o professor Luiz Eduardo Soares e ele disse isso, que é indissociável o histórico racista e escravocrata do Brasil com essa situação da abordagem policial. É isso. É fundamental. E as câmeras são uma ferramenta muito importante e que dá a condição da gente fazer essa análise a partir da realidade. Porque aí não se trabalha com opiniões, se trabalha com dados. Infelizmente, é muito difícil a gente falar muitas vezes de opinião, porque opinião cada um vai ter a sua. E eivada de ideologias, eivada de certeza, eivada... Uma coisa muito triste, naquele dia eu estava certo, mas um patrão virou para mim e falou assim: aí, Marcos Alexandre, cheio de opiniões e todas erradas. Aí eu falei: não, essa eu tô certo. Mas pensa comigo, será que eu estava certo? Então talvez o que o ouvidor esteja trazendo, Fernando, seja muito importante ter dados, produzir dados fidedignos que possam ser analisados. Talvez não hoje, porque essa produção de dados vai seguir uma linha de tempo, mas pelo menos que seja plantada a sementinha aqui hoje. Mas aproveitando nessa linha que o Fernando falou de responsabilidade, me diga, quer dizer que o senhor acha que talvez precisasse debater de forma nacional, por isso que o senhor tem ido para Brasília, procurado colegas de outros estados, de uma forma nacional, e também não poderia debater de forma nacional um SUS da segurança pública, de uma forma efetiva, porque a gente vê aí as discussões de lei orgânica nacional, mas aí o que vai mudar na lei orgânica dos estados? Fica só um guia, né? E aí fica uma coisa meio perdida, né? A sociedade evoluiu, e também não poderia aproveitar nessa discussão nacional de saúde mental, já chutar o pau da barraca e tratar uma questão que muita gente não quer falar, do suicídio, que está embutido na questão mental, mas do suicídio do policial, porque eu fico imaginando, aqui eu estou como professor de Direitos Humanos, mas outros ouvintes, colegas, sabem que eu trabalho na segurança pública, mas não estou misturando, a gente não mistura uma coisa com a outra, o nosso ouvidor sabe muito bem, mas assim, é muito triste a gente imaginar um colega lá na Coab de Itaquera, por exemplo, policial militar, lavando a farda dele, e não porque é a Coab de Itaquera, porque se fosse em Ferraz de Vasconcelos, na comunidade, muitas vezes ele está exposto. Ele está exposto, morando na casa da mãe, morando numa casa cedida, e ele está lavando a farda dele. Um ex-aluno meu, ele passou essa situação, ele entrou na PM, e aí ele morando numa comunidade com toda a boa vontade do mundo, ele e a mãe, e ele falou assim, chorando: professor, eu consegui, com o primeiro salário da PM, alugar uma casa num lugar melhor,
porque lá eu não preciso esconder a minha farda no varal. Chorando o cara fala isso. Eu imagino, porque talvez naquele lugar que ele estava morando, infelizmente só tinha ele de policial. E ele também fica exposto. E eu conheci muito bem, né? É um grande amigo. Eu não vou revelar o nome dele aqui, por questões óbvias, mas assim, eu me pus na situação dele. É muito difícil ele procurar um apoio, que ele só quer morar. Ele só quer morar às vezes num lugar melhor. Ou talvez ele gostaria que o lugar dele fosse um pouquinho melhor para ele poder ir de farda. Como nós estamos enfrentando uma outra situação, que eu acredito que deve a CPTM resolver, que, pensa comigo, na pandemia, o ex-governador João Dória liberou as catracas para os policiais civis e científicos, né, que não andam fardados, né? E não houve solução de continuidade no serviço porque é um serviço essencial. Cadê o home office? Os profissionais se utilizavam do transporte público e trabalhavam, e eu até fico imaginando, porque eu queria saber de dados, acho que a sociedade precisava saber de dados, de qual é o prejuízo na ponta do lápis que esses profissionais davam para a operação. Qual é o custo? Que eu não vi em lugar nenhum. Mas assim, e aí acabou a pandemia. Eu tenho ouvido aí, até pedi por lei de acesso à informação para a CPTM, saber se foi realmente suspenso, porque o decreto ficou 15 dias sem ser revogado, aí agora o decreto foi revogado, e eu tenho visto relatos de colegas que eles continuam às vezes passando nas catracas, não da CPTM, né? Mas é uma situação também que poderia ser enfrentada, porque... Sim. Qual o prejuízo para a operação do transporte público? E mais, quer que o policial civil ou científico ande fardado? Ou o policial militar, quando ele vai trabalhar, ele tem que andar fardado? Quando ele vai trabalhar, ele não pode trocar de roupa lá, ele tem que sair da periferia se expondo por causa de R$5? Ele tem que fazer isso por causa de R$5? Então são essas coisas que eu acho que talvez o que o nosso ouvidor esteja trazendo seja muito importante a gente discutir. Não só que parece que o ouvidor está lá para ouvir o bandido. Do mesmo jeito que se fala que professor de direitos humanos está ensinando o direito dos manos. Mas... E não é? E é uma coisa incômoda, né? Mas não é? E talvez seja discutir uma coisa com um pouquinho mais de profundidade. E sim, que talvez que mexa, não é com só direitos, mas que mexam com a vida dos seres humanos, independente se Black Lives Matter, né? Ou se Blue Lives Matter. All Lives Matter. All Colors Matter. Lógico que a gente tem que entender que a Black Lives Matter foi muito importante e é muito importante porque geralmente é o preto que apanha primeiro, né? Mas as outras cores precisam ser consideradas. Sim. Por favor, Fernando. E obrigado por permitir essa reflexão. Imagina, tudo bem. Ouvidor, por favor, qual o seu trânsito com a Polícia Militar de São Paulo? Eles te escutam? Já houve censura? Eu confesso que desde que eu estou nessa posição de ouvidor da polícia, eu não tive nenhum problema mais sério com a Polícia Militar. Assim, tenho uma relação muito boa com o comandante-geral, tenho uma relação muito boa com os comandantes das outras áreas, né? A polícia tem vários departamentos e também tem os CPAs, né, que são os comandos regionais, e a gente tem tido uma construção muito, muito boa, muito positiva. Então, eu considero que eu tenho um ótimo trânsito com a Polícia Militar, especialmente com o comando, né? E, lógico, tem um ou outro que torce o nariz, às vezes a gente faz uma fala mais dura contra um ou outro policial, né? Contra uma ou outra atividade que é desenvolvida e que a gente percebe que tem ilegalidade ali, que precisa ser denunciada, que precisa ser apurada e submetida à corregedoria da polícia. Então, tem sempre um outro que torce o nariz. Tem gente que acha que a ouvidoria é inimiga da polícia, tem gente que acha que a ouvidoria só serve para ferrar a polícia e etc. Então, tem gente que tem essas leituras, né? Mas não conhece de fato o que é um instrumento, o que pode ser um instrumento. A ouvidoria recebe
de tudo que a ouvidoria recebe, 20% é elogio à atividade policial, da Polícia Civil, Militar e Científica. Repete, por favor. 20% de tudo que chega na ouvidoria são elogios da atividade policial. Elogios da atividade da Polícia Civil, da Polícia Científica e da Polícia Militar. A Polícia Militar, nos últimos 10 anos, atuaram em 30 mil partos. 30 mil partos em 10 anos, uma média de 3 mil por ano, teve atuação da Polícia Militar. Então as pessoas elogiam, as pessoas mandam lá elogios. Pô, fui muito bem atendido pelo policial, fui muito bem atendido em tal lugar, e manda. Eu tenho alguns amigos que são da polícia, que às vezes eles recebem elogio que a gente pede para levar o conhecimento deles, né? Aí eles recebem os elogios, eles tiram foto e mandam para mim, que eu recebi daí. A gente, às vezes eu assinei e não vi o que eu estava assinando, porque é muita coisa para assinar, você assina e vai, né? Daqui a pouco o amigo manda, recebi 2. Legal, né? E dá isso. A ouvidoria também tem esse trabalho, esse papel, né? Então é importante dizer, a ouvidoria não apura nada, a ouvidoria é um caminho, é um meio, é um órgão de acesso à justiça, é um meio de acessar. Mas a ouvidoria recebe e quem faz todo o processo de apuração são os órgãos técnicos. No caso da Polícia Civil e Científica, a Corregedoria da Polícia Civil. No caso da Polícia Militar, a Corregedoria da Polícia Militar. É dali que vai sair a definição se o caso é passível de punição ou não punição. Não parte da ouvidoria. Mas, ouvidor, na decorrência da Operação Escudo, a qual teve um saldo de 28 mortes, quantas vezes tocou o seu celular? Nossa, meu celular? Incontáveis vezes. Eu não consigo contar, assim. E o que o senhor escutou lá na Baixada que mais lhe impactou? Teve muita coisa que me impactou. Quando eu cheguei, na segunda vez que eu fui na Baixada, a primeira vez que eu fui eu não consegui entrar em comunidade, estava tarde, a gente recebeu notícia que estava morrendo muita gente, a gente preferiu não colocar em risco, especialmente a galera que trabalha na nossa equipe, o pessoal da nossa equipe. Mas aí depois a gente voltou e aí chegamos lá cedo e quando nós descemos do carro já fomos abordados por um senhor que começou a relatar a situação dele, né? Ele falou, até eu tenho sido abordado e a conversa que a gente ouve é que vão matar pessoas que têm tatuagem e passagem pela polícia. Em qual localidade? Sítio Conceiçãozinha. E aí ele falava que o filho dele tinha passagem pela Fundação Casa e que ele não estava permitindo que o filho saísse de casa porque ele tinha receio de o filho dele ser abordado e descobrirem que ele tinha essa passagem pela Fundação Casa e matarem o filho dele. Esse era um sentimento meio que geral, assim, nessa comunidade, no Sítio Conceiçãozinha. Mas a situação é estarrecedora daquelas famílias. Eu convido qualquer pessoa a visitar o Sítio Conceiçãozinha para conhecer o bairro, conhecer as condições de moradia naquele lugar e também, se conseguir, saber das pessoas o que aconteceu ali. E nesse trabalho de escuta que o senhor teve na Baixada, o que mais as pessoas diziam? Elas diziam que a polícia agrediu? O que elas diziam a respeito da polícia, da atuação da polícia na Operação Escudo? O que mais elas diziam é que elas estavam se sentindo inseguras com a presença da polícia naquele território. Inseguras? Inseguras. Era o que mais elas diziam. Isso era unanimidade. Por quê? Porque elas diziam que a polícia invadia as casas, que entravam policiais encapuzados nas casas, que entravam policiais inclusive encapuzados sem tarjeta de identificação nas casas, que eles entravam inclusive à noite. Elas diziam, teve relato de pessoas que disseram que policiais entraram dentro de banheiro de casas com mulher tomando banho. Eu ouvi mulher dizer que estava à base de remédio para conseguir dormir por conta da operação. Eu ouvi pessoas dizerem que crianças estavam sendo abordadas, inclusive agredidas nas abordagens. Então, os relatos são vários relatos de arbitrariedades, né, segundo essas denúncias, que ocorreram no âmbito da operação em si. E a partir dessas denúncias, o que é feito? A partir dessas denúncias, a gente produz relatório,
coleta o máximo possível de conteúdos probatórios que a gente consiga, e aí a gente encaminha para a corregedoria. Mas conteúdos comprobatórios, o que seria? Foto, vídeo, próprio áudio de pessoas relatando o que ocorreu. Eu pergunto porque nas imagens. redes sociais e em matérias na imprensa, isso daí saiu aos montes. Sim. Então, o que não falta é prova. Tem muita prova. E assim, o que vai ser feito? Quem pode dar esse retorno? A ouvidoria vai até lá e constrói essa ponte. E agora, o que acontece? Aí nesse momento, a gente, lógico, tudo que chega imediatamente a gente aciona as corregedorias. Se for envolvendo policial civil, a polícia civil. Se for envolvendo policial militar, a polícia militar. Manda o que a gente tem imediatamente, porque o que a gente quer é cessar a ilegalidade, né? Cessar a agressão. Então a gente manda imediatamente para as corregedorias e continua em diálogo com a comunidade para ver se consegue mais conteúdos probatórios. A gente fica aguardando agora as corregedorias responderem para que a gente possa dar uma resposta para aquelas pessoas que reclamaram, né? Isso tem data? Não tem prazo definido, porque depende muito do contexto de cada denúncia, depende muito de quanto tempo essa apuração vai demorar para poder se desenvolver e ver resultado. Não tem prazo estabelecido. E outra... Na declaração oficial da polícia, eles disseram que foi em confronto com bandidos. Todas as mortes. Então, nós tivemos, por exemplo, na primeira etapa... Na primeira etapa não, mas nos primeiros dias da operação, nós tivemos, por exemplo, 10 mortes. Nos primeiros 3, 4 dias, tivemos 10 mortes. Dessas 10 mortes, 9 foram ocorrências da Rota, que é um batalhão da polícia em São Paulo, que está todo equipado com câmeras. Só apareceram imagens de 3 ocorrências. As demais imagens não apareceram. Por quê? Isso a Secretaria de Segurança Pública precisa explicar. Eu não sei por quê. Não sei por quê. Porque o nosso equipamento é um equipamento de altíssimo nível tecnológico. É o melhor equipamento desse para atendimento de política de segurança pública do mundo. O nosso equipamento é o mesmo que a melhor, considerada a melhor polícia do mundo, do planeta, usa, que é a polícia de Londres. É o mesmo que a polícia de Nova York usa, de Chicago, de um monte de outros grandes de países, Canadá e etc. Então, não tem sentido esse equipamento não ter funcionado. Então, quando o senhor recebia essas denúncias contra a polícia, o senhor orientava, procure a justiça, procure... O que o senhor respondia ali de imediato? Todas as vítimas e familiares de vítimas que têm chegado na ouvidoria, a ouvidoria tem direcionado a Defensoria Pública para que essas pessoas tenham uma cobertura de defesa, né, enquanto durar o processo judicial e etc. E também nós temos um diálogo com o Ministério Público para produção de relatórios, especialmente sobre as mortes, né, em diálogo com as famílias também, e direcionamento dessas famílias também para poder contribuir com as apurações do Ministério Público, para que elas também tenham esse amparo. Então a gente tem, além de fazer esse trabalho de entrega, etc., a gente tem direcionado essas famílias para esses lugares para que elas possam ter mais um amparo na busca por justiça. Ouvidor, é muito complicado, porque assim, a polícia, ela tem protocolos. Ela tem uma série de estudos para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas acontece. Sim. E assim, parece que a gente está enxugando gelo. Vem uma operação, acontece alguma coisa, vem outra. Sempre acontece. O senhor enxerga uma forma disso acabar? Enxergo. A forma disso acabar é a gente construir uma atuação, uma gestão de política de segurança pública séria e que consiga enxergar a segurança pública num todo. A gente não pode achar que segurança pública é apenas colocar a polícia na rua
e construir narrativa de enfrentamento ao crime organizado. Segurança pública não é só isso. Segurança pública eficiente é a segurança pública que atua com inteligência, identifica e localiza os criminosos e os coloca à disposição da justiça. Segurança pública que mata não é segurança pública eficiente. O ministro Gilmar Mendes deu uma declaração sobre a Polícia Federal Rodoviária a partir da morte daquela criança, que agora me fugiu o nome, mas eu vou buscar aqui e vou falar. E ele disse o seguinte, ele disse que a força de segurança que tivesse tal atuação, que cometesse tal erro, deveria repensar sua existência. Grifo meu não serve apenas para a Polícia Federal Rodoviária, serve para todas. Serve para todo o sistema de segurança pública. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E essa mesma Polícia Rodoviária Federal é a mesma que cometeu aquela ação contra aquele rapaz, Genivaldo, se eu não me engano o nome. Genivaldo. Que morreu dentro do Camburão. Sergipe. Foi a única pessoa que falou algo diferente da área de autoridade. Foi o ministro Gilmar Mendes. O que o senhor pensa sobre a análise dele? Concordo plenamente com a posição do ministro Gilmar Mendes. E outro dia, inclusive, eu fui perguntado sobre a situação da Bahia. Um jornalista da Baixada Santista me perguntou sobre a situação da Bahia. E o que eu disse para ele é o seguinte: eu não tenho homicidas nem assassinos de a-tira-colo, algo assim, né? Eu não de estimação, melhor dizendo, eu não tenho nem homicidas nem assassinos de estimação. Para mim, homicidas e assassinos precisam ter o mesmo destino, que é o destino da lei, do encontro com a justiça, para que a justiça possa atuar e aplicar as penalidades que precisam ser aplicadas nesses casos. Então, eu não... Assim como eu luto e enfrento as ilegalidades que são cometidas no âmbito da segurança pública de São Paulo, eu também não aprovo que elas sejam realizadas na Bahia nem em qualquer lugar do Brasil. Então, segurança pública efetiva é a segurança pública que atua com inteligência, com planejamento, com organização. Identifica os criminosos, localiza os criminosos e os coloca à disposição da justiça. É isso. Eu não tenho nenhum apego do ponto de vista ideológico que me faça fazer defesa do indefensável. Política de morte não tem defesa, né? E o Estado ele não tem o direito, né? Ele não tem o direito de, com a força que ele tem, colaborar para que essa política de morte se perpetue. Então, eu sou radicalmente, nesse aspecto eu sou radical. Mas aí eu paro para pensar, pegando o gancho do Fernando, lhe perguntar uma coisa assim, mas o senhor até agora, talvez seja por isso que o senhor não é, talvez muito midiático, para não ficar tendo as suas falas muitas vezes distorcidas, porque o senhor pensa comigo, nós vivemos uma época midiática de que a cada semana ou a cada 15 dias a gente vê nos serviços de streaming como se o Criminal Show. Então a gente tem o bandido da vez. E muitas vezes aquele caso midiático, ele não é um caso para registrar realmente, não é uma produção que registra o fato, o acontecimento. Mas às vezes coloca até o perpetrador, aquela pessoa que foi acusada e condenada pelo crime, com um viés de heroísmo, de celebridade. E infelizmente nós temos visto isso cada vez mais. Como é que o senhor vê não sei se é sintoma, se é doença, se é tendência da sociedade de ficar justamente isso, polarizando e escolhendo, ora,
desencavar um personagem da ditadura militar e apresentá-lo como alguém que fez bem para a pátria, outra hora desencavar alguém que foi condenado, que condenado pela justiça, devido ao processo legal, independentemente de que há hoje, como professor de direito, a revisão criminal, todo mundo tem direito até à revisão criminal do seu caso, né? Mas como é que o senhor vê esse sintoma de transformar bandidos em heróis, tanto do Estado quanto... Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com muita preocupação, porque a gente percebe que há um processo de desumanização das pessoas, né? E isso pode nos levar a um caminho muito ruim e delicado. Então eu vejo com muita preocupação, e é por isso que eu faço questão de dizer, em várias falas minhas, que todas as vidas são válidas. Todas as vidas são válidas. Seja a vida do criminoso que cometeu o pior crime que se possa imaginar, seja a vida de um policial que também possa ter cometido o pior crime que se possa imaginar. Então, nós somos defensores de direitos humanos. Só que a nossa defesa de direitos humanos, ela não é seletiva. Ela é uma defesa efetiva. Ela precisa ser uma defesa efetiva e não seletiva. Então a gente defende direitos humanos de fato. Eu não vou achar que por uma pessoa ter cometido um roubo ou ter cometido um homicídio, ela tem que morrer. Não, não acho. Acho que ela tem que responder pelo que ela pelo que ela cometeu. Inclusive porque eu acho que desligar o disjuntor é mais, talvez seja menos custoso para aquela pessoa do que não desligar o disjuntor, do que colocar ela, aplicar nela os rigores da lei, né? Ó, aqui, ó, você vai responder por isso, por isso e por isso. E colocar ela para poder responder efetivamente e cumprir aí as penalidades que a lei determina para o que ela cometeu. É isso. Mas, ouvidor, esse ano, Rio de Janeiro, 11 crianças mortas. Operação Escudo, 28 mortes. Na Bahia, 71 mortes. A maioria gente preta. A maioria gente preta. A gente conversou com alguns especialistas e disseram o seguinte: há um genocídio negro no Brasil. Já faz tempo. O senhor concorda com essa afirmação? Concordo plenamente. Concordo plenamente. A gente vive num país que, do ponto de vista mundial, nós somos 2,7% da população. As mortes violentas no Brasil contribuem com o número de mortes mundial em 20%. Não tem sentido. Se não há um genocídio, o que há? Não tem outra coisa, não tem outro nome a ser dado para o que está havendo no Brasil. E quando eu falo das mortes violentas, lógico que essas mortes violentas não são todas praticadas pelo Estado, né? Não, por forças estatais, mas o Estado dá uma bela contribuição. E quando o Estado contribui para a violência, o Estado está sendo indutor da violência. Então a gente precisa de um Estado menos violento para, inclusive, ser exemplo para as pessoas de Estado protetor da vida e garantidor de direitos humanos. E qual que é o papel do governo Lula para solucionar esse problema? O papel do governo Lula, ele precisa ser o papel fundamental. Precisa ser o papel fundamental. Eu acredito que... Eu pergunto isso porque as polícias são de administração do governo estadual. Isso. São, mas o governo federal tem um papel fundamental nisso. Por ser o governo federal, por ser detentor de uma estrutura centralizada que pode colaborar bastante, por ter condição inclusive de estruturar questões como foi levantado aqui pelo professor, de um sistema efetivo de segurança pública, né? A gente tem o exemplo, foi o melhor exemplo possível. O SUS, né? O SUS é um sistema que é invejado pelo mundo. E salvou milhões de pessoas na pandemia. Especialmente na pandemia. E ainda salva, todos os dias. Né? Então o SUS é magnífico. E a gente precisava, guardar das suas proporções, reproduzir algo parecido para a segurança pública.
né? O SUS, por exemplo, ele tem um sistema de participação social e popular muito importante, inclusive com conselhos deliberativos em todas as esferas. A segurança pública precisa ter uma coisa parecida, porque quem vai dizer qual é a política de segurança que quer é o povo. É o povo que sabe o que precisa. É o povo que conhece a dinâmica do território. É o povo que conhece a dinâmica do bairro. É o povo que pode dizer, ó, polícia aqui é melhor do que polícia aqui. Porque aqui é o lugar onde tem mais assalto. Aqui é o lugar onde vocês vão oferecer mais segurança. Aqui é o lugar onde as mulheres são mais atacadas. Então, o povo tem um papel fundamental nisso. E como a política de segurança tem ganhado cada vez mais espaço no debate de políticas públicas, né? Eu diria que a política de segurança está tendo hoje o mesmo espaço que a política de saúde e de educação. É fundamental que a população esteja cada vez mais próxima. Por quê? Porque na política de saúde e na política de educação, o povo tem uma participação efetiva nos grêmios estudantis, nos conselhos da escola. Eu tenho a percepção que isso está tão longe. Eu também acho que está longe. Também, mas infelizmente, de algum lugar tem que começar, porque o professor Cláudio falou uma coisa assim, tão às vezes é uma coisa tão simples. Quem sou eu? Tenho até vergonha. Mas o homem da padaria, sem reproduzir estereótipos, né? Mas o português da padaria falou para mim assim, por um acaso ele é dono da padaria, ele é português. O português da padaria falou, mas olha, professor, ele tiraram aqui a guarda que tinha aqui na frente, bem assim na simplicidade dele. Mas o senhor não acredita, a presença da guarda aqui é que afastava todos os malandros. E aí o que acontece? Conforme tiraram guarda daqui da frente, a gente até ajudava, a gente reformava o quiosque deles, a gente dava sofá, a gente dava almoço, mas eu não sei quem, porque a gente foi, ninguém nos ouviu. Às vezes pode ter sido alguma coisa local, mas esse ouvir é importantíssimo, porque o comerciante que está lá todo dia, das 6 da manhã, e eu conheço esse português, né? É das 6 da manhã até as 10 horas da noite, ele sabe o que acontece ali. Ele sabe o que ele quer. E o que acontece? Ele não precisava ter ninguém prendendo ninguém. Ele só precisava uma presença ostensiva. Porque naquela presença ostensiva, o malandro, na concepção dele, fugia. E é isso que ele quer. Ele não quer que prende o cara, ele não quer que faz nada com o cara. Ele só não quer o cara ali. Ele só não quer o cara... Ele só correu o risco. Ele só não quer o cara ali. E aí ele falava como era importante a presença da polícia militar ali. Talvez esse ouvir, ele disse, pode ter sido que não tenha se manifestado com tanta veemência, mas ele falou, fui tantas vezes pedir para que a gente se organizou, pediu. Às vezes é que o professor fala mesmo, na área da educação e da saúde, a gente vê mais isso daí. Talvez a gente veja mais até em um dos pontos de segurança pública que precisa ter mais um olhar, que é o Conselho Tutelar, despolitizar, talvez, Sim. o Conselho Tutelar, tanto de direita como de esquerda, tá? Despolitizar, mas o Conselho Tutelar, que tem servido durante um bom tempo, né, nesses últimos 20 anos de trampolim para vereador, e que não deveria ser essa a função, né? Virou aparelho. Né? Então aparelhar. Não estou dizendo todos, mas é uma coisa que a gente gostaria, talvez, se o Fernando, que faz todas as pautas aqui, que manja muito, pudesse trazer também membros do Conselho Tutelar aqui, para a gente perguntar isso daí, como é que a gente pode tratar isso para o futuro, para que o Conselho Tutelar, que trata da vida das nossas crianças e é um aparato de segurança pública, porque criança e adolescente não comete crime, mas comete ato infracional e está no bojo da segurança pública, porque tem efeito. Se um moleque matou o outro, roubou alguém, mas ele não cometeu o crime, mas ele cometeu ato infracional, mexeu na segurança pública do mesmo jeito. E quem é o legitimado de estar lá? O Conselho Tutelar. Mas o ruim é a gente ter tido essa última eleição no domingo aí e a gente ainda perceber que tem um aparelhamento político que é um trampolim para muitos saírem candidato a vereador. Não que seja crime, mas não é o que a gente quer, né? Exatamente. Não é o que a gente quer, queria discussão.
Sim. O senhor quer comentar? Não, tranquilo. Eu concordo plenamente com... Ouvidor, o que mudou na política de segurança pública do governador Tarcísio a partir das críticas da Operação Escudo? Eu ainda não percebi mudança. Eu ainda não percebi mudança. Eu espero que elas venham. Porque a Operação Escudo, na minha opinião, foi uma operação de vingança. Ela não teve nenhum planejamento. O soldado Patrick Bastos Reis, que a gente lamenta muito a morte dele, né, e se solidariza com a família, com a esposa, com o filho, que, segundo informações que nos chegam, era um ótimo pai, um grande filho, uma pessoa fantástica. Ele morreu na quinta-feira, por volta de 11 da noite, 10h30, 11 da noite, que ele foi baleado e morto. Na sexta-feira, antes das 10 da manhã, estava desencadeada a Operação Escudo. Nesse período, teve tempo de fazer um planejamento? Teve tempo de preparar a tropa para adentrar em localidades do ponto de vista topográfico e geográfico muito diferentes do que a tropa vivencia no restante do estado? Teve tempo de você estabelecer um serviço de inteligência ao ponto de determinar efetivamente quais foram as dinâmicas que levaram à morte do soldado Patrick no Guarujá? Então, a Operação Escudo... A Polícia Civil estava envolvida? Na Operação Escudo, a Polícia Civil esteve envolvida, mas na maioria das ações que... Na maioria não, em todas as ações que resultaram em morte, não teve participação da Polícia Civil. A Polícia Civil participou da deflagração da operação, o próprio delegado-geral esteve no primeiro dia da operação lá no Guarujá, eles ocuparam lá o local onde houve a morte do soldado Patrick, etc, etc. Mas a Polícia Civil ficou mais no papel dela mesmo, no papel dela de receber as ocorrências, registrar as ocorrências e determinar lá os encaminhamentos que precisam ser determinados, como, por exemplo, as perícias, os exames necroscópicos e os demais laudos e perícias que precisam ser feitas nesses casos, né? Mas eu considero a Operação Escudo uma operação de vingança muito triste, lastimável, que... Já entrou para a história do Estado de São Paulo. Com certeza entrou para a história como uma das operações mais violentas, uma das ações mais violentas do Estado contra uma população muito carente, uma população que de fato o Estado não chegou lá. O Estado só chegou para ofertar essa política que a gente está discutindo aqui, que é a política de violência e morte. Aí você chega nos lugares onde houveram ações da Operação Escudo, você não vê saneamento básico, as pessoas moram em palafitas. E acabou a operação? Tem alguma coisa acontecendo? A Operação Escudo, na verdade, ela não acaba, né? Ela é uma operação que ela é desencadeada a cada vez que há alguma ação de agressão às forças de segurança pública no Estado. Então, se houver uma agressão a qualquer patrulha da polícia, por exemplo, em Bauru, pode ser desencadeada uma Operação Escudo em Bauru. Então, a Operação Escudo, ao que eu percebo, ela não acaba. Ela é uma política da atual gestão. E os policiais estão usando câmera? Sinceramente, os policiais que estão usando câmeras são os policiais que são de batalhões que já estão equipados com câmeras. Na maioria dos casos da Operação Escudo, não estão usando câmeras, né? Muitas vezes o que está sendo designado para a Operação Escudo são BAEPs, né? Um dia vai o BAEP de Guarulhos, outro dia vai o BAEP de Bauru, outro dia vai o BAEP de São José dos Campos, outro dia vai o BAEP de Campinas. E os BAEPs não têm câmeras corporais. Mas por que o comando destina essa parte da polícia para essa operação, sabendo que não tem câmera? Essa é uma pergunta que eu tenho feito e um pedido que eu também tenho feito.
Sim. Eu acho que todas as operações, especialmente as que têm o viés de legalidade, elas precisam ser o mais transparente possível. Eu defendo que todas as operações escudo, elas possam até ser desencadeadas, porém com o máximo de transparência possível. Porque assim a gente legitima a atividade da polícia, né? Mas aí, partindo do particular para o geral, eu vi hoje, na via mobilidade da estação na Lilás, né, na linha Lilás, uma situação que a câmera corporal, já chegou uma equipe e acalmou ali, mas teve uma desinteligência ali, uma discussão entre uma usuária e uma agente da Via Mobilidade, né? Que eu queria até fazer um registro aqui, eu vou falar, aproveito mesmo. Olha, não é por nada não, mas com todo respeito a todo mundo das outras linhas, mas o pessoal da Via Mobilidade no trato, pessoal de cinza, tem se esmerado no trato com o usuário. E eu fui testemunha desse caso. A moça realmente, a cidadã, estava muito alterada. Eu não acompanhei tudo, mas ela realmente se alterou ali porque o bilhete dela não conseguiu passar o bilhete. Não interessa o caso. Mas foi muito importante porque a moça, e olha que interessante, as duas negras. Mas aí a funcionária da Via Mobilidade, na hora, apertou o botão da câmera e falou: por favor, a senhora pode se manifestar. E deixou a mulher falar à vontade. E a mulher foi indo para frente dela assim, e aí a mulher, infelizmente, é triste, mas ela pegou e falou assim: não põe a mão em mim. Mas a moça não pôs a mão, mas a câmera está gravando. Mas talvez se não tivesse a câmera, percebe? Como é que é uma coisa. E não é um caso tão emblemático quanto a Operação Escudo, e não é que é menos importante, mas vê como Sim. ambas ficaram protegidas. Sim. E, bom, eu que estou de fora, né? Eu não estou julgando ali o caso, mas que vi que houve um certo exagero da usuária, né? Eu vi um tipo: não põe a mão em mim. Ué, a mulher não... ela tá avançando, não põe a mão em mim, ficou quase me segura, né? E aí eu fiquei pensando assim: olha como ela se protegeu, e protegeu ambas na hora. Ligou e acabou. Chegou todo mundo, e aí acabou. E a legalidade da ação dela, da moça, amanhã vão fazer uma cariação, não sei lá, vão registrar um BO, mas aí acabou, acessa as imagens e tá tudo certo. É isso. Bom, pessoal, a respeito dessa integração entre as polícias, parece que o ministro da Justiça, Flávio Dino, tá querendo fazer isso, tá avançando nesse sentido. Eu vou aproveitar que o ouvidor está aqui e comentar o seguinte, que houve ontem, pelo que eu entendi, a morte de 3 médicos, que é a notícia principal do dia. 3 médicos paulistas que estavam no Rio de Janeiro para uma convenção, para uma atividade médica, e foram baleados. Eu queria contar com a opinião de vocês dois sobre esse caso. Aliás, morreram Marcos Andrade Corsato, tinha 62 anos, Perseu Ribeiro Almeida, 33, Diego Ralph de Souza Bonfim, de 35. O médico Diego Bonfim, ele é irmão da deputada Sâmia Bonfim. Aproveito aqui para deixar nossos sentimentos meu particular, da Zumbi, de todos os nossos amigos, a ela, né? E eu queria saber de vocês, tem chances, claro, a gente fala da capital paulistana, é outra coisa, é outro movimento, mas a partir disso, tudo que a gente tem conversado aqui, há chance desse assassinato, dessas mortes, terem algum aspecto político? A gente espera que não tenha nenhum aspecto político, a gente espera que tenha sido um engano, um equívoco, mas nesse primeiro momento, para não ficar especulando e nem levantando opiniões que possam gerar dúvida nas pessoas, eu acho que a gente tem que entregar na mão das autoridades e exigir que a apuração seja a mais rápida
e elucidativa possível. A gente também lamenta muito, se consterna, né, com a perda de 3 vidas, 2 muito jovens, né? Mas eu prefiro remeter isso para as autoridades para que a gente tenha as respostas que a gente precisa. Nós e as famílias. O senhor já percebeu que aqui o Fernando tá arrancando o couro do senhor assim até o osso, moendo assim, tirando assim até, né? Mas porque realmente a sua opinião pelo cargo que se ocupa e pela sua história de vida e sua formação, a sua opinião é muito qualificada. Então a gente precisa entregar isso para quem está nos ouvindo, que é um desafio sem tamanho. Né? É um desafio sem tamanho e uma responsabilidade sem tamanho, por isso que eu concordo nessa sua resposta, que uma resposta com responsabilidade é diante das imagens que eu vi pela televisão. E os colegas, inclusive alguns profissionais médicos, comentando, né? E me veio uma leitura que eu fiz com a minha mulher hoje de manhã. Que outras profissões perderam ou andam perdendo. Os médicos, talvez porque falte muito mais médico no Brasil e a gente tenha uma necessidade, uma carência de médicos, de profissionais formados que fazem um trabalho fantástico. Realmente eles trabalham para salvar vidas, para curar pessoas, mas a gente está sentindo, a gente vê que a classe médica, independentemente se um deles era parente de uma deputada da esquerda, e isso é que me faz ter fé na humanidade, eles se manifestaram em solidariedade, em consternação, em tristeza, porque são médicos? Não, pegaram a rabeira e falaram, olha, mataram pessoas. Então, isso é uma coisa assim que me faz voltar a ter fé na humanidade, porque infelizmente, Fernando, infelizmente, professor Cláudio, a gente vê na internet que não é terra sem lei, mas às vezes as pessoas pegam e têm uma comemoração, uma felicidade porque não é o meu ou é porque é do outro espectro político. Sim. E eu fiquei muito feliz quando eu vi a manifestação de vários médicos esquecendo isso. Realmente pensando na tristeza das famílias, né, independente do espectro político, e também naquela coisa sem levantar suposições. Sim. Isso foi muito importante. E eu acho que é um exemplo. Mas eu perguntei, professor, porque a deputada ela teve ameaças. Sim, né, eu concordo. Naquele contexto de concordo. A sua pergunta é muito inteligente justamente nesse sentido. E o que eu digo assim é que também falta para outras categorias políticas profissionais, desculpa, uma consciência assim de não só de puxar a coisa na época política ou no viés político, sim, mas puxar a discussão na questão humana, independentemente de esquerda ou de direita ou de associados, foram perdas de vidas humanas. Mas concordo contigo que ela já sofreu ameaças recentemente e eu tenho certeza que a polícia vai investigar também essa linha de atuação. Bom, gente, é hora de encerrar. Eu agradeço a todos. Só tenho mais uma pergunta para o ouvidor. A quem o ouvidor responde? A sociedade. O ouvidor é um funcionário do povo. E então o ouvidor deve obediência à sociedade. Todas as vezes que a sociedade provocar o ouvidor necessariamente terá que dar resposta, terá que agir. Gente, muito obrigado, foi um prazer. Semana que vem a gente está de volta. Ouvidor, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. Professor, obrigado, hein? Fernando, obrigado. Obrigado, professor Claudinho. Muito obrigado, viu? Valeu. Agradecido. Valeu, tchau, boa noite.